Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, com muita alegria no coração, não é verdade? Sempre alegria de estar vivo e reconhecendo que não podemos estar vivos se Deus não der vida. Se Ele nos deu sono, Ele nos despertou, Ele nos traz vida. Então estamos agradecidos a Deus. Mais um dia de vida, mais um dia de bênção temos pela frente, porque se até aqui Deus tem nos sustentado, Ele nos sustentará por todo o dia. Deus te abençoe. Tenha você um bom dia abençoado na presença de Deus. Com alegria no seu rosto, sorriso nos seus lábios, brilho no seu olhar. Que o seu olhar possa transmitir o brilho da luz que há em ti, como o olhar do sol que olha para nós o dia todo transmite aquele calor brilhoso do seu olhar, o dia todo os seus raios trazendo energia, força, vigor ao nosso corpo. É o sol que Deus tem dado para dar força a este pequeno sol, esta pequena luz que é você, que sou eu, somos cada um de nós, e Deus brilhar sobre cada um de nós. Bom dia, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te faça feliz o dia todo, a todo momento, que esta graça seja com você. Vamos mais um pouquinho nesta manhã meditar sobre a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus sempre é o alimento espiritual para verdadeiros filhos de Deus. Que Deus nos dê graça e sempre para conhecer a sua palavra. E assim, estarmos prontos e preparados para uma hora que tivermos que partir desta terra. Vamos pensar nesta manhã, então, morrereis em vossos pecados. Há uma declaração do Senhor Jesus que ele disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 24. Ele disse assim: porque por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Muito bem, que declaração é esta que o Senhor Jesus estava fazendo, dizendo que se não crer nele, não crer que eu sou, esta expressão, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que ele estava dizendo com esta declaração? Se você volta no versículo 23, ele disse: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Há muitas declarações que o Senhor Jesus faz, fez, e que ficou para que o homem pudesse entendê-lo. Então, as declarações que Deus manifesta, manda, deixou para os seus filhos. E assim, então, para que nós possamos crer, ver quem é este Deus. Mediante esta declaração que o Senhor Jesus o fez, morrereis em vossos pecados, por não crerdes que eu sou. Então a própria palavra de Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Então queremos que você tenha conhecimento e não venha perecer. Esta é a vontade de Deus, que nenhum pereça, mas que todos tenham salvação. Mas para ter esta salvação, precisamos crer. Porque sem crer, não podemos agradar a Deus, e sem crer, já estamos condenados. Agora, quem disse isso não sou eu que estou dizendo, eu só quero te ajudar, porque é o que a palavra de Deus nos informa, e se Deus informa, Ele não quer que nós venhamos perecer em pecados. Ele quer nos dar essa libertação, mas para dar a libertação
nos desprender do pecado, trazer a salvação sobre nós, precisamos crer. Precisamos sair de dentro de nós mesmos e tomar Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra, isso quer dizer que é crer em Deus. Então, assim, Deus pode manifestar a tua salvação sobre nós. Muitos dizem crer no Senhor Jesus. São milhares, milhões, que dizem crer no Senhor Jesus. E tudo bem, então vamos lá. Dentro da Escritura, João 3,16, uma Escritura que o mundo praticamente conhece, que é relatado assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja bem, o Senhor Jesus foi dado como Filho unigênito a este mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu gostaria de chamar a atenção nesta manhã a todos aqueles que dizem crer no Senhor Jesus e há declarações que ele fez, ficou registrada dentro do Evangelho, dentro da Sagrada Escritura, para dirigir a cada um de nós a vida eterna, crer em Jesus Cristo, crer no seu nome, nós acabamos de ler, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Ainda vamos falar mais nisso futuramente, porque quando nós não tomamos Deus verdadeiramente em sua palavra, se não cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como ficou relatado dentro da Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 5, versículo 20, ele fez uma declaração muito maravilhosa que convence o coração que crê, porque ele expressou simplesmente assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, se ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna declarado pelo apóstolo João, ele manifestou Deus manifestado em carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se tornou carne, se fez carne. É este Verbo, Jesus Cristo, a carne humana, onde Deus estava escondido, guardado, se revelando, mostrando, dando a conhecer. Então, quando cremos que esse Jesus é o próprio Deus, é Deus em carne humana, então você pode crer que este é o nome da sua redenção, é o nome da sua salvação. Porquanto não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Assim declarou Atos capítulo 4, versículo 12. É a maneira de nós termos salvação, é neste nome, Jesus Cristo. Então Jesus disse: porquanto morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. Eu sou o quê? Quando ele disse aquela palavra, eu sou, os judeus sabiam o que ele estava dizendo, porque eles conheciam muito bem a escritura de Êxodo,
3, versículo 14, quando Deus declarou a Moisés, Moisés sendo enviado aos israelitas para tirá-los da escravidão, lá do Egito, daquela prisão egípcia, quando Deus comissionou a Moisés, e Moisés disse ao Senhor, o que eu vou falar para eles? Quem que me enviou? Se eles me perguntarem, então Deus disse, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Israel sempre conheceu e sempre pôde ver que aquele eu sou era o Senhor que estava enviando Moisés, e este eu sou estava sempre com eles. O eu sou era aquela coluna de fogo que caminhava com eles quando estava à noite, a noite esfriava, tanto Deus era a luz como ele era o calor para aquele frio. Quando o sol estava quente demais, Deus era uma nuvem. Quando aquela nuvem, eles conheciam aquela nuvem, sabiam separar aquela que era a glória do Senhor com essas nuvens naturais. Eles sabiam quando era Deus. Quando a nuvem movia, Israel movia. Quando a coluna de fogo movia, que era o Senhor, o eu sou, o povo de Israel movia. Mas houve um mover de Deus, aquela coluna de fogo, moveu-se para uma carne humana, e ali o povo descreu. Quando ela moveu para a carne humana, ele declarou, eu sou, e morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. Se Jesus é o perdão para os nossos pecados, é o único nome pelo qual devamos ser salvos, a nossa consciência, a nossa mente deveria nos acusar de quando cremos em 3 deuses, cremos numa doutrina que faz Deus 3 pessoas, isso torna uma irrealidade da palavra de Deus, não é o real da palavra de Deus, porque Deus declarou desse jeito também. Vamos ler a Escritura, né? Êxodo 2, Êxodo capítulo 20, no verso 2, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. Se não há outro Deus, não farás para vós deuses diante de mim. Quando criamos um Deus com 3 personalidades, ou fazemos dele 3 pessoas, estamos fazendo 2 deuses além do que é o nosso Deus. E quando isso fazemos, isso é um processo idólatra, é um processo de morte, porque está tirando o conteúdo da palavra de Deus e deixando de manifestar a sua palavra como ele é. E para isso, então, precisamos crer que esse Deus que se fez carne não é uma segunda pessoa, é a pessoa de Deus. Quando Deus se fez carne, aí foi criado a pessoa de Deus, porque a Bíblia diz, Deus é Espírito. Espírito não é pessoa. Mas quando Deus criou uma carne, aquela carne humana, estava a salvação. Naquela salvação ele se tornou o nosso cordeiro. Como cordeiro, ele foi imolado, ele morreu por mim e por você. Esta morte que representa, e quando tomamos por fé, ela se torna realidade, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Você sabe que no Velho Testamento, todo ano, os irmãos judeus israelitas tinham que subir a Jerusalém e então ali sacrificar o cordeiro em favor dos seus pecados.
Mas ele saía dali e continuava aquela mesma vida de pecado, e no próximo ano ele tinha que voltar outra vez. Mas quando Deus providenciou o Cordeiro e ele morreu por nós, então este Cordeiro traz sobre nós vida eterna. Por que ele traz vida eterna? Porque ali estava um homem cuja aquele homem, a vida eterna estava nele, que é o Deus eterno, o grande Criador, estava dentro de Jesus. Quando foi para ele morrer, Deus o deixou, e aquele Espírito Santo que estava em Jesus é o que desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, é Deus voltando sobre a vida do homem, trazendo ao homem vida eterna outra vez. Então, quando cremos, tomamos por fé a palavra de Deus. Você crê naquele sacrifício cruento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e você o toma em sua palavra. Quando você o toma em sua palavra, você recebe perdão para os seus pecados. Mas para você ser perdoado, você tem que ser batizado no nome dele. Receber o batismo no nome dele é o que informou o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38, quando ele disse: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, se você ler a Escritura, ler com gosto, receber as palavras com bom grado, ter gosto, amar a palavra e tomá-la em seu coração, então você entenderá que a única maneira de você receber o perdão para o seu pecado é tomando este nome que é sobre todo nome. É este nome o único pelo qual devamos ser salvos. Este é o nome de redenção. E esta redenção chama-se Jesus Cristo. Então, Pedro estava dizendo que ao sermos batizados em nome de Jesus Cristo, recebemos o perdão para os nossos pecados. Agora, para isso, precisamos crer que Ele é Deus, manifestado na forma humana, e dentro desta forma humana, nos oferecendo o perdão para o pecado e a vida eterna para cada um de nós. Então, para obtermos vida eterna, precisamos arrepender de nossos pecados e ser batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto você é batizado usando títulos de Pai, Filho, Espírito Santo, que ainda manifesta Deus em três pessoas, trazendo uma idolatria, isso não é o agradável ao Senhor. Não é isso que traz perdão e salvação para o seu coração, para a sua vida. Porque a vida eterna, ela está baseada em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando sabemos que o próprio Jesus, ele declarou que ele era o Senhor. Ele declarou que ele era Deus. Ele disse que ele o era. Você crê nisto? Você pode ler o Evangelho de João, em seu capítulo 14, no versículo 6, 7, 8, e muitos ali, onde Jesus estava declarando que ele era o próprio Deus. Uma forma tão simples, podemos ver, em São João 14, Felipe perguntou, ou melhor, ele disse para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai. E isso nos basta, isso é suficiente, isso nos convencerá. Então o Senhor Jesus respondeu para Felipe: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então o Senhor Jesus estava declarando a Felipe ali que a sua paternidade, que ele era Deus eterno. Então podemos voltar então
em São João 8, 23, quando o Senhor Jesus estava dizendo: morrereis em vossos pecados por não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, é justamente esse crer que ele é Deus. E Deus estava se oferecendo para nós, para perdoar os nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Então era o próprio Senhor Jesus declarando que ele é Deus. E todos dizem crer no Senhor Jesus e ainda não podem nem mesmo crer num batismo verdadeiro, apostólico, daqueles que foram ensinados e comissionados pelo Senhor Jesus a pregar o Evangelho, a continuar a obra, e esses foram os apóstolos. E eles batizaram em nome do Senhor Jesus. Este é o nome que perdoa, este é o nome que dá vida, este é o nome que traz a vida de Deus sobre cada um de nós. Então só podemos ter verdadeira luz e caminhar num verdadeiro evangelho quando podemos crer na palavra de Deus. Porque se não crermos, morreremos em nossos pecados. Mas quando você pode crer e tomar Deus, então você tem a bênção e a vida eterna, através deste nome, que é acima de todo nome. É um nome de um Deus eterno que se fez homem, porquanto este é um nome eterno também para os que creem, porque a própria Bíblia disse que é eterno, porque o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, um profeta, um mensageiro de Deus, ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é ontem, hoje, eternamente, é sem fim, porque é por toda a eternidade. Que este nome, que é eterno, que é santo, possa trazer arrependimento ao nosso coração, e ao arrependermos e sermos batizados nesse nome, receber o perdão de nossos pecados e também a vida eterna. E assim caminharmos neste mundo com alegria, com gozo em nosso coração, com satisfação de saber que somos filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te sustente, que este nome que é poder sobre nós te dê vida, saúde, com muita abundância. É a minha oração a seu favor nesta manhã. Um bom dia, que Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã. Bom dia para todos vocês que nos ouve neste dia. Muito obrigado. Deus abençoe, irmã Verônica, um abraço. Irmão José Quintiliano, né? Deus te abençoe, irmão divino Quintiliano. Um prazer ter você aí como meu irmão. Um abraço para você, meu querido. Irmão Rodrigo, Deus te abençoe, irmão Rodrigo, aí em Buritizal. Tenha um bom dia, meus queridos irmãos. E demais irmãos que talvez está conectado, não tem o seu nome aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tenha um bom dia.